Bom dia, meus amados e amadas. O meu abraço a você. Hoje, 5 de abril de 2026, domingo. Tenho aqui uma palavra de Deus para você. Hoje é o dia que Jesus ressuscitou. Vamos aqui a Mateus capítulo 28, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver o lugar onde jazia. O capítulo 28 de Mateus, do versículo 1 ao 10, a ressurreição de Jesus e seu aparecimento às mulheres. Do 11 ao 15, os judeus subornam os guardas que estavam no túmulo para mentirem. Do 16 ao 17, Jesus aparece aos discípulos na Galileia, como havia dito, tá certo? Do 18 ao 20, Jesus dá a grande comissão que ele ordena aos discípulos para pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Isso é a grande comissão do 18 ao 20. O nosso assunto aqui é a ressurreição de Jesus, capítulo 28, versículos 5 e 6. O versículo 5 começa dizendo assim: Mas o anjo dirigindo-se às mulheres. Ora, Cristo havia sido crucificado, sepultado, morto, sepultado. E na madrugada do sábado para domingo, as mulheres vão ao túmulo olhar, ver, elas tinham essa curiosidade, os outros evangelhos narram que elas iam para ver, para preparar o corpo e tal, tinha tudo isso. O versículo 1 do capítulo 28 está dizendo que no final do sábado, elas foram ao sepulcro para ver, se era de madrugada, tá certo? E aí está narrado que um anjo havia descido, do versículo 2, 3 e 4, que um anjo tinha descido, houve um grande terremoto, a pedra do túmulo foi removida, os guardas ficaram como que mortos, Do versículo 2, 3 e 4 está registrado isso. Isso é uma ação sobrenatural, tá certo? Uma ação sobrenatural de Deus, ela não dá para ser compreendida simplesmente pela razão. É claro que nós devemos ter a nossa razão, não anulá-la, mas também a ação sobrenatural, ela leva a emoções, não resta dúvida. Por isso é que o anjo vai dizer às mulheres: não tem mais. Essa expressão, ela destaca assim, a complexidade de uma visão angelical. Tem gente aí vendo o anjo e diz que não está acontecendo nada. No Velho Testamento, quando o anjo aparecia ao seu servo, normalmente ele caía de bruços para frente, tá certo? Tem gente aí vendo coisa caindo para trás. É demônio, não tenho dúvida, tá certo? Se cair para trás é demônio, para frente é de Deus, porque se prostra, não cai, tá certo? Então o anjo diz: não tem mais. Isso é uma condição de dar um encorajamento às mulheres, de assegurar às mulheres que elas não tenham medo. Ele é um anjo de Deus que está ali. Amém? Porque ele não vem para fazer medo, não. Anjo, ele vem para trazer uma mensagem de Deus. Ninguém serve a anjo, serve a Cristo, adora a Cristo. Anjo é um mensageiro, tá certo? E no versículo 5 vai dizer assim: porque eu sei que buscais a Jesus. Olha, aqui está a razão pela qual as mulheres não deveriam temer. O anjo está ali, eu digo: olha, eu sei que vocês estão buscando Jesus. E isso é certamente para dar uma tranquilidade às mulheres, para que elas não ficassem ali aterrorizadas e perdessem o senso do que estavam ali fazendo, querendo se certificar. Amém? Ele diz: porque sei que buscar Jesus. Olha, e ele vai afirmar ainda que foi crucificado. Então, essa expressão que o anjo afirma que foi crucificado, isso é para que não fique assim nenhuma dúvida nas mulheres de que o anjo está ali realmente para falar de Jesus que havia sido morto, crucificado, sepultado e tal. Amém? Então, o versículo 6 aí ele vai dar um destaque extraordinário que é assim, é o ápice da mensagem do Evangelho. O versículo 6 ele vai destacar assim essa coisa graciosa do que Jesus veio fazer na terra. Aí o anjo disse, no versículo 6, ele não está aqui, ressuscitou. Oh, glória. Amém? Olha, amigo, sem a ressurreição, não haveria salvação, não tinha cristianismo, não tinha evangelho da verdade de Deus, não tinha o Espírito Santo naquele que crê, não tinha nada, não tinha santificação do genuíno crente, não tinha a igreja corpo de Cristo, que é formado por todos os crentes que creem em Jesus Cristo,
não haveria arrebatamento, não teria reino de Deus, não haveria vida eterna, nada disso haveria. Se a ressurreição, acabou, não tinha mais conversa. Era um embusteiro. Mas Jesus é Deus, cumpriu a sua missão, morreu na cruz. Ele disse na cruz que estava consumado. O que está consumado? É a obra da salvação, de salvar a humanidade pela fé nele. Amém? Então, ele não está aqui, ressuscitou. Se eu fosse você, eu quebrava esse que está pendurado na parede, tá certo? Cuidado para ele não cair em cima de você, ele fazer mal. Não estou contra ninguém, irmão, estou lhe ensinando a verdade. Oh, Deus! Olha, eu já servi as imagens de escultura, eu sei o que eu estou lhe dizendo. Eu passava de 1 hora a 1 hora e meia agarrado nos pés de uma imagem, chorando. Eu sei o que eu estou lhe dizendo. Deus, pela sua misericórdia e graça, abriu o meu entendimento. Ele ressuscitou, não está aqui. Sem a ressurreição, acabou, tinha mais o que fazer, mas Cristo ressuscitou, isso é gracioso. Olha, e o versículo 6 vai dizer ainda assim, como tinha dito, olha, as coisas de Deus, elas estão na Bíblia, as que já aconteceram, as que estão acontecendo e as que irão acontecer, já estão afirmadas na palavra de Deus. Jesus não ressuscitou por acaso, ele veio do céu para isso, para morrer, para ressuscitar. Ele disse, como tinha dito, olha, Cristo havia ensinado aos discípulos, tanto homens como mulheres. Jesus tinha discípulo homem e tinha discípulo mulher. Escolheu 12 apóstolos, mas discípulos de Jesus havia mulheres no meio do discipulado de Jesus, tá certo? Então, tanto as mulheres como os homens, Jesus havia ensinado que ele iria a Jerusalém, que ele ia sofrer. Eu vou ler um texto aqui, para mim não estar falando aqui sem ler. Lucas 9, 22 diz assim, e disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Mateus 16, 21 também diz. Então, Jesus ensinou isso antes que acontecesse. Amém? Então, como tinha dito, o anjo diz, ele ressuscitou, como tinha dito a vocês. Amém? Isso é glorioso. Jesus fala antes de acontecer, tá certo? Tem uns profetas aí que ficam dizendo, depois que aconteceu, eu fico dizendo. Eu tenho até que recomendar ao Flávio Bolsonaro, a Michele também, se eles ouvirem isso aqui, tenham cuidado com os que dão profetada, viu? São aproveitadores. A palavra de Deus é clara, é viva, está aqui para nós nos orientarmos por ela. E ele vai dizer assim, vinde ver onde ele jazia. Olha, as mulheres, elas haviam participado da crucificação, estavam lá olhando. O homem que quer ser danadão, né? Fugiu todo mundo. Só ficou as mulheres e João. Tá certo? Aí elas viram a crucificação, viram sendo tirado da cruz, acompanharam o sepultamento, sabiam onde estava. Aí o anjo diz assim, vinde ver onde ele jazia, ou seja, as mulheres sabiam de tudo isso. Então, quando o anjo diz vinde ver onde ele jazia, isso é assim, venham se certificar. Vocês viram onde o corpo dele foi colocado, venham ver, ele não está mais aqui não, ressuscitou. Amém? Isso é a certificação, para mostrar, dizendo, o anjo falando. Eu quero dar aqui um fato histórico, científico, tá certo? Um general, Christian Gordon, isso foi em 1883, nessa época aí, nas suas escavações arqueológicas, ele encontrou um túmulo que ele afirma cientificamente, pelos dados, pela evidências arqueológicas, de que aquele túmulo é o túmulo de Jesus, porque tem dois, é feito na pedra, tem dois local de botar dois corpos, mas foi botado só um, e não tem evidência de corpo presente, mas tem evidência de que teve um corpo ali. Então, o general Gordon, isso é a ciência comprovando a fé. Louvado seja Deus. A ciência não é contrária à fé, a ciência comprova a fé. Amém? Muitos cientistas aí, quando tenta comprovar algo de Jesus, acabam se convertendo, porque eles veem que é verdade. Amém, amado? Dá essa palavra aqui breve para mim e para você. Jesus não está morto.
Jesus ressuscitou o terceiro dia, conforme tinha dito antes que acontecesse. Amém? Deixa eu destacar aqui três coisas, três fatos grandiosos, os maiores fatos que aconteceram na face da terra. A primeira dele foi Jesus ter encarnado, ter nascido, ter vindo. Então haveria uma promessa assim, que ele viria. Então ele já veio. Esse é o segundo fato. Então, viria, já veio. E o terceiro fato ainda vai acontecer, é que ele virá outra vez para levar aqueles que creem nele para viver num reino eterno, que será aqui na terra mesmo. Já falei sobre isso. Amém, querido? Então, eu vou terminar isso aqui dizendo assim, o que você está esperando para entregar a sua vida para Jesus, para crer nele? É crer exclusivamente nele, só nele. Por quê? Porque foi ele que desceu do céu, foi ele que sofreu por sua causa, foi ele que morreu por sua causa, foi ele que derramou o seu sangue para lhe justificar, foi ele que ressuscitou o terceiro dia, dando essa comprovação da ressurreição, sendo verdade para aqueles que creem, subiu aos céus e vai voltar. Então, querido, dia de você crer hoje, tá certo? Esse negócio que no final dá certo, ó, dá certo mesmo. É uns para o inferno e outros para o céu. Os que creem para o céu, os que não creem para o inferno. A Bíblia é muito clara sobre isso. Jesus não iria abrir mão da sua glória para estar alisando a cabeça de ninguém, não, meu irmão. Você tem que crer, se arrepender, entender que você é um pecador, deixar o pecado e crer em Jesus. Ele está vivo, ressuscitou. Hoje à noite vamos celebrar aqui. Fazemos isso todos os domingos. Fazemos isso na terça, na quinta, no sábado, no domingo e nas quartas, quando nos reunimos na casa dos irmãos. Fazemos isso quando nos reunimos, celebramos a Jesus, porque Ele está vivo. Que o Espírito de Deus revele a verdade de Deus a você e você possa crer exclusivamente em Jesus, porque sem isso você está fora do projeto de Deus para a eternidade. O Senhor te abençoe, abençoe o Brasil, abençoe a nação brasileira. Nós possamos restaurar a nossa democracia, porque Deus é justo, poderoso e gracioso, e haverá de nos abençoar nisso também. Com relação à eternidade, está resolvido, tá certo? Aqui na terra a gente vai lutando contra o mal e combatendo, porque somos da verdade e não abrimos mão dela. O Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.